Olá pessoal, saudações, Shalom, Optia, tudo bem com vocês? Eu sempre muito bem, sou o bruxo e mago Magno Constantino e hoje nós vamos falar sobre as deusas negras. É um dos assuntos para os associados da Ordem Mística do Rei Salomão agora no mês de outubro de 2020. E então eu vou responder dúvidas e falar um pouco para vocês, né, sobre as deusas negras, quem são elas. Só compartilhar aqui para dar tempo de todo mundo chegar. Então vamos lá. Dentro da magia e da bruxaria, nós cultuamos a lua como o astro lua, né, como sendo um, um símbolo do feminino, do sagrado feminino. E bem como a lua possui as suas fases, a gente identifica essas fases como sendo faces da, da deusa, da grande mãe. Então funciona mais ou menos assim. Dentro da Wicca, que é um movimento neopagão, né? Nós vamos ter a deusa tríplice, ou seja, pegando três fases da lua e apresentando três aspectos da deusa, como sendo a virgem, a mãe e a anciã. Essa virgem às vezes também é chamada de donzela. Então, cada uma dessas fases lunares traz faces da deusa, por isso uma deusa tríplice, né? E aí a gente vê que no mais lá à frente, já no período pré-cristão, a Igreja Católica rouba aí esse conceito, né, de, de trindade. Mas esse não é o assunto. Então, essa deusa tríplice, ela vem trazendo aí em cada uma das suas fases e faces os seus aspectos energéticos. Então, nós vamos ter, por exemplo, a deusa donzela ou a deusa virgem trazendo, sendo representada pela lua crescente e trazendo aí todas as energias que a lua crescente nos proporciona, né? Que é a descoberta, como o próprio nome diz, o crescimento. Então, é um dos aspectos mais importantes dentro do culto ao sagrado feminino. Depois nós vamos ter a lua cheia, trazendo o aspecto da grande mãe. Então, vem aqui a representação de todas as deusas mães, de todas as culturas diferentes, né? Como Brigitte, dos celtas, Iemanjá para os iorubás, e por aí vai, né? Ísis para os egípcios. E por fim, dentro desse conceito tríade ou tríplice, nós vamos ter a grande mãe, a lua minguante, nos trazendo aí o aspecto da deusa velha ou da deusa anciã. Então, seriam, né, os três aspectos principais do culto na bruxaria ao sagrado feminino.
utilizando aí essas fases da lua e mostrando aí as faces da deusa. O que nós da Ordem Mística do Rei Salomão, vamos nos diferenciar das demais práticas é que nosso aspecto em relação ao sagrado feminino, ele é quaternário e não trino. Então, além dessas 3 fases ou faces, nós incluímos também a 4ª fase, que é a lua nova, que é aquele momento em que a lua não aparece no céu. E nesse aspecto de lua nova, a gente vai trabalhar a deusa negra. Negra no sentido de ausência de luz, no sentido de olharmos para a nossa sombra, olharmos para aquilo que há de pior em nós ou aquilo que precisa ser melhorado e confrontarmos esse nosso lado, confrontarmos esse aspecto negativo que todos nós temos, o aspecto destrutivo que todos nós temos, né? Que não necessariamente é o nosso ego, muitas vezes já é uma característica ou parte da nossa personalidade. Então esse conceito da deusa negra é basicamente a gente trabalhar a escuridão. É um momento de nós trabalharmos o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole, o nosso autodomínio. É a gente explorar em nós aquilo que a gente não consegue lidar no outro, por exemplo. É nós esmiuçarmos, né, um pouquinho de nós mesmos para percebermos o que precisa de atenção, o que precisa de um olhar mais cuidadoso. É o momento em que nós saímos da luz e admitimos as trevas, admitimos o nosso lado dual, que nós confrontamos as verdades, que nós confrontamos os argumentos que nos são apresentados, confrontamos as nossas condições de vida. Então, a deusa negra, ou esse aspecto da lua nova, nos convida a esse tipo de reflexão. Em cada cultura, em cada panteão, em cada tradição, eles vão ter as suas divindades para ocupar esse posto, né? Dentro do culto africano, falando um pouquinho para vocês sobre a afromagia, nós vamos ter as Yamins, que aqui no Brasil são representadas pela coruja como pássaro, né? Que seriam as mães feiticeiras. Iá quer dizer mãe, minha, então Yamin significa minha mãe. Elas recebem um segundo nome depois desse Yamin, que é a Yamin Oxorongá ou Ossorongá. E esse Ossorongá é a sacralização da figura materna. Ele é uma palavra muito temida dentro do culto iorubá, dentro do culto africano, porque seria uma invocação ao mal. Possui essa analogia de que seria o culto a algo negativo, mas elas representam em si o aspecto ação dentro do culto do orixá. Então as Yamins, elas são nada mais nada menos que as executoras dentro do culto iorubá. Enquanto os orixás são os provedores, aqueles que vão conceder as bênçãos, a luz, o entendimento, a prosperidade, a saúde, as Yamins são aquelas que vão te lembrar o porquê você precisa dos orixás, o porquê você está nessa terra, o porquê você precisa aprender nos seus processos físicos, emocionais, materiais, espirituais, sentimentais e que assim seja. Então esse nome é bastante evitado dentro do culto. Mas a gente entende aqui na ordem mística
do rei Salomão, que esse aspecto é muito importante. E tudo que a gente evita é, expor, tudo que a gente evita discutir, debater, entender, a gente acaba criando mais tabu, mais ignorância em torno do assunto. E a Mins, né, a gente existe o culto para elas, um culto específico, que é o culto GLD, né, onde as mulheres seriam a figura, teriam aí uma representação principal e os homens tendo uma proibição aos homens de participar dentro a esse culto. Porém, há alguns itãs, há alguns não, há dois itãs. Itã quer dizer lenda dentro do culto iorubá. Dois itãs que justificam a presença de homens dentro do culto e que permite a presença de homens dentro do culto das Yamins, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto. Como todos sabem, a Ordem Mística do Rei Salomão ela é bastante aberta a novos conceitos e principalmente a rever alguns conceitos que limitam a espiritualidade de um modo geral, né? Então, é importante a gente expor isso, porque poucas pessoas conhecem a ordem e hoje, com o advento dos associados, ou seja, as pessoas de longe conseguem agora participar conosco através das plataformas digitais, ou seja, serem membros da ordem por meio do WhatsApp, do Facebook, do YouTube. Essa possibilidade permite que a gente leve um pouco da ordem mística para outras pessoas e, ao mesmo tempo, nos imputa a responsabilidade de levar o conhecimento de uma maneira mais aberta. Então, toda vez que você coloca um culto exclusivo ou pertencente a um determinado gênero, ou a uma determinada ideologia, ou a um determinado grupo, a gente só gera mais ignorância e mais conflitos dentro desses aspectos. A grande deusa dos Yorubás responsáveis, na verdade, assim, para que vocês entendam, esse conceito da tríplice que eu citei anteriormente lá na Wicca, que existe na Wicca, ele existe também dentro desse culto das Yamins, em um aspecto, em uma roupagem diferente, porque seriam as três grandes mães, as responsáveis as grandes sacerdotisas do culto de Yamin, ou seja, do culto das feiticeiras, das mulheres feiticeiras, das bruxas. Quem são elas? A jovem sendo Oxum, a jovem, a donzela sendo Oxum, a mãe sendo Iemanjá e a velha, o aspecto ancião, sendo Nanã. E as três juntas formariam por si só esse aspecto da deusa negra, ou seja, a Yamin, né? A Yamin Ossorongá ou Oxorongá. E essa união, né, dessa trindade, desse trino feminino, é o que traz o culto das Yamins como sendo, a princípio, especificamente ou exclusivamente feminino, mas que traz à tona essa necessidade de cultuar ou de olhar a mulher em seus aspectos, em suas fases, assim como é na vida, a mulher jovem, a mulher mãe e a mulher já madura com o útero não tão fértil. E é importante nós compreendermos em relação a Deus que eu não posso, nem eu, nem você, nem ninguém de nós, podemos restringir apenas as mulheres a possibilidade de ter um lado negro, de ter um lado oculto. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós vamos vibrar no caos, ou seja, nós vamos
vibrar dentro dessa, dessa ideia do que é negativo, do que não é bom. E quando a gente não lida com isso, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais deficientes em autoconhecimento. Nós vamos criando para nós é, máscaras. E é interessante falar de máscaras porque, enfim, deixa eu concluir esse pensamento. Nós vamos criando máscaras que vão nos impedindo de nos conhecermos, né? De conhecermos a nós mesmos e de nos desenvolvermos. No culto das Yamins, dentro desse culto Yorubá, que nós vamos ter os geledês, né? Nós vamos ter aí a presença de máscaras. E durante o ritual é confeccionado máscaras, né, de pássaros diversos, e essas máscaras são utilizadas como uma simbologia de uma nova face, para esconder a verdadeira face e mostrar aquilo que vai ser ornamentado ali, né, nas máscaras. E é interessante porque no nosso dia a dia todos nós usamos máscaras. Nós usamos máscaras. Nós, seres humanos, nós vamos precisar de etiqueta para aprender a nos comportar ou portar em público. Nós vamos precisar de roupa de grife para ficarmos melhor apresentáveis. Nós vamos precisar de ornamentos ou perfumes ou acessórios, enfim, tudo para mostrar, para causar uma boa impressão. E o culto às deusas negras, eles nos mostram exatamente que essas máscaras elas precisam ser arrancadas, essas máscaras precisam ser... não vou colocar aqui arrancadas, mas a gente precisa refletir sobre o uso dessas máscaras no dia a dia e, enfim, nas nossas vidas, né? As pessoas só veem de nós aquilo que nós escolhemos mostrar, mas muitas das vezes a gente deixa transparecer as nossas fraquezas, as nossas incapacidades, as nossas limitações. E isso não é bom. Para um bruxo, um mago que se preze, fazer uso dessas máscaras e mostrar de fato que você, o que você é uma forma de se proteger, de proteger o seu ego, de proteger a si mesmo, de proteger a tua integridade física, moral e espiritual. Então é muito importante a gente parar algumas vezes no mês, e eu aconselho que você faça isso quando a lua estiver nova, e você refletir sobre os seus defeitos, as suas incapacidades, né? O que te impede de crescer. É importante listar isso porque o nosso ego e também o nosso senso de querer que as coisas aconteçam rápido acabam fazendo com que caiam no esquecimento. Então, se você não tiver um bloquinho de anotações, ou uma agenda, ou um mural em casa para que você coloque ali o que você precisa mudar, amanhã você vai cair na rotina do esquecimento e tudo bem, tudo bem. Os feedbacks que foram dados sobre você, sobre o quanto você é mesquinho, o quanto você é procrastinador, você simplesmente vai deixar para lá e nunca vai trabalhar esse aspecto. E a bruxaria ela é um caminho de autodesenvolvimento e de autodescoberta, de autoaprimoramento. E é necessário esse mergulho e essa reflexão. A gente reconhecer o lado nosso que precisa ser domado e quando ele precisa ser domado, né? Porque o melhor caminho, como diziam os gregos, né, os filósofos gregos, em relação à ética, o melhor caminho é o caminho do meio, né? Não ser nem de mais nem de menos. Quando você é demais, você está no exagero, e quando você é de menos, você está na ausência ou na falta. Então é importante que a gente lide com
com a nossa personalidade ou com a nossa persona, de modo a compreendê-la, né? Quando eu estou triste, por que estou triste? Peraí, gente. Quando eu estou triste, por que estou triste e o que me deixa triste? Quando eu estou ansioso, por que estou ansioso e o que me deixa ansioso, né? Quando eu tenho medo, por que eu tenho medo e do que eu tenho medo? É importante a gente listar esses aspectos sobre nós mesmos para que a gente saiba exatamente como vai se dar cada passo, cada jornada, em cada situação e em cada momento das nossas vidas. Então, é isso. Para você que é associado à Ordem Mística do Rei Salomão, eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp um ritual para que você possa fazer com a deusa sobre as deusas negras. E para você que é colaborador também vai ter acesso, né? Você que é um dos colaboradores da Ordem vai ter acesso a esse material também pelo mesmo grupo. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua presença nesse vídeo. Deixe o seu like também, os seus comentários. Um forte abraço. Namastê, Axé, Shalom e até a próxima. Tchau, tchau.